Faz muito tempo que eu não venho neste canal fazer uma sobremesa e não é qualquer sobremesa. É uma torta de caramelo salgado com chocolate e ainda vai whisky. Começo pela massa. E na confeitaria clássica existem três tipos. A brisée, que a base é farinha, manteiga e água. E ela fica levemente folhada e é mais quebradiça, ela é mais delicada. Tem a sablé, que é mais usada em tortas salgadas. E ela é enriquecida com ovo, pode até ter um pouquinho de açúcar também. E a que eu vou fazer é a sucré, que ela é mais biscoituda, vai mais açúcar, vai ovo. E é recomendado geralmente para receitas doces. Apesar do nome francês, é super simples e fácil de fazer. O primeiro ingrediente a ser utilizado é a farinha. E aí vocês já sabem, né? Renata já é uma parceira nossa de longa data. Eu vou usar a Super Premium, mas tem também a Dia a Dia, a Integral e a Semolina. São mais de 50 anos produzindo farinha de qualidade. E não é só farinha que a Renata tem. Tem pasta seca, tem azeite, biscoito salgado, biscoito amanteigado. Inclusive, esse biscoito aqui é uma delícia. Pra mim, biscoito é quando é assim, sem recheio. Quando tem recheio é bolacha. Mudou a receita. Vamos fazer só uma ganache de chocolate pra chuchar nisso aqui, acabou. Cafezinho? Voltando para a receita, 250 gramas de farinha, açúcar, uma boa pitada de sal, mistura, manteiga gelada em cubos, tá? Importante, vai facilitar a vida. E aí, com a ponta dos dedos, você vai apertando e incorporando aos poucos. Por isso que é importante a manteiga estar gelada, porque senão ela vai virar uma maçaroca só. E aí, enquanto eu vou mexendo aqui até virar uma farofinha, por que não mais um biscoitinho, só que agora com requeijão. Chegou nessa consistência de farofa, é o momento do ovo. Bato e aí é só despejar. E é o ovo que vai dar liga nisso tudo. Não precisa ter mais a delicadeza do começo, mistura até ficar homogêneo. E aí, vou jogar na bancada. É pra incorporar, mas não precisa ficar sovando ela, tá? É só incorporar mesmo, tá? Porque o lance é não esquentar tanto a massa pra manteiga não derreter demais, sabe? Fez a bolinha, aí dá uma apertada, faz um disco. Tem que cobrir. Pode ser um saquinho plástico também. E não dá pra ser um pano de prato, nada disso, porque senão ela vai ressecar. Geladeira até ela ficar bem gelada e bem consistente. Você pode acelerar o processo no freezer também. Inclusive, você pode congelar ela, tá? Aí você tira ela com antecedência e abre. Fica a dica aí. Olha como ela tá gelada e firme, né? Pra abrir ela, papel manteiga, tiro ela do plástico, outro papel manteiga por cima. Eu gosto de fazer aqui, ó, uma pressionada, né? Fazendo uma cruz, digamos assim. Você vai fazendo, ó, do meio para as extremidades. Vira, mesma coisa. No começo ela fica bem difícil, porque tá muito gelada, mas ó, conforme você vai manuseando, ela vai esticando. Sempre parte do meio, porque é a parte que tá mais alta. Quando você vê que abriu bem ela, mede. Tá vendo? Tá sobrando pouco nas laterais, porque eu tenho a altura dela, então preciso abrir mais um pouco. Meço mais uma vez, já sobrou praticamente 3 dedos, então tá aberta na espessura correta. Uma coisa importante, a medida da assadeira, que tem 28 centímetros. Se você for fazer menor, pode usar a mesma proporção de massa. Se você for fazer maior, aí eu recomendo aumentar um pouco a proporção. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, importante, só dar uma nivelada nela, para ela ficar mais retinha, dos dois lados. Ela esquentou, tá mais difícil de manusear. Então, para você ter facilidade aí na sua casa, eu recomendo que você deixa ela uns 10 minutinhos na geladeira. Já deu uma gelada, não tem problema, ela tá meio marcadinha aqui, tá? Só não pode estar rasgada, mas de qualquer forma, eu dou uma alisada, ó. E esse momento você não pode demorar muito, porque num passe de mágica ela volta a esquentar. E se ela estiver rasgando, né, não é nem rachando, quer dizer que ela precisa um pouco mais de geladeira. Enrolo com cuidado, venho com a assadeira e desenrolo. Não tem problema se der uma rasgada, você vai fazer o quê? Com a mão, ajustando, tá? Principalmente nas laterais e aqui na dobra, ó. Então vem ajustando com cuidado, você vem e tira esse excesso de massa. Não tem problema também ela ficar tão perfeita, porque depois que ela assa, as coisas vão se ajeitando. Dá só uma pressionada nas laterais e pronto. Essa massa que sobrou, você pode fazer uma mini torta ou abrir ela e fazer biscoitinho. Põe pra assar junto, fica uma delícia. Agora, com um garfo, eu faço furinhos na base. Isso ajuda ela a não estufar e ficar reta. Geladeira de novo, 10 minutinhos. Depois do descanso, papel manteiga ou alumínio, forro. E eu vou colocar feijão. Pode ser grão de bico, lentilha, qualquer coisa que vá fazer um peso aqui. Bastante mesmo para
cobrir toda a torta, inclusive as laterais. Isso serve para manter a massa mais firme na assadeira e para não correr nenhum risco dela ondular. Forno 190 graus se ele for elétrico, a gás 200, aproximadamente 30 minutos, porque pode variar. Depois desse tempo, tira os feijões, desenformou, volta pro forno por mais ou menos 5, 10 minutos e aí a massa tá pronta. Só colocar os recheios. Caramelo é super simples de fazer, panelinha alta, fogo médio para baixo, açúcar, e vai bastante, né? Uma boa pitada de sal, e aí não tem problema de ir mexendo, eu só recomendo você usar uma espátula de silicone, é melhor do que uma colher de metal. Pode ir mexendo, deixa ele um pouquinho parado aqui também. Chegou nesse ponto, ó, não para de mexer não, que você evita com que ele queime. Caramelo no jeito. Cor âmbar, né? Não é para ele ficar muito escuro. Esse é o momento de pôr o creme de leite fresco. Pode ser o de caixinha? Pode, mas o fresco vai dar um resultado melhor. Importantíssimo, ele tem que estar aquecido, não pode estar gelado. Normal isso, tá? Ele dá uma subida, uma empelotada, parece que vai dar errado, mas vai na fé. Gruda mesmo, ó, tá vendo? Ó, vira uma bala, né? Vai mexendo, fogo baixo, tá? Agora. Se você vê que ele tá subindo muito, tira do fogo. Agora vai até incorporar, sempre mexendo. Voltou a ficar, ó, lisinho. Pra finalizar, um pouquinho de whisky, que é opcional. Vale dizer que eu tô com o fogo desligado já. Eu não quero que o álcool evapore demais, porque eu quero sentir o gosto dele. Por último, quadradinho pequeno de manteiga. Caramelo, lindo. Então, ó, vou deixar aqui o caramelo uns minutinhos, só pra dar uma esfriada. E aí eu vou pôr na massa. Olha como ela fica bem assada. Toma cuidado no forno, porque as pontas aqui, né, da lateral tostam mais. Então, ó, com a ajuda de uma espátula, só vou aqui, ó, soltar do fundo e já colocar aonde eu vou servir ela. Em cima, ó. Olha como ela fica sequinha, né? Quando ele chega nessa textura um pouco mais firme, quer dizer que já tá numa temperatura ambiente e é só colocar aqui na massa. E aí eu vou deixar aqui reservado e vou fazer a ganache de chocolate. Começo com creme de leite fresco, fogo baixo, começou a levantar fervura, desliga o fogo e chocolate. Aqui eu tô usando o amargo, mas pode ser o da sua preferência. E aqui já tá em gotas, então se você tiver em barra, pica ele muito bem. Colocou, deixa um minutinho parado. Ele vai amolecer e vai facilitar a sua vida na hora de misturar. Por que que eu não deixo o fogo ligado? Porque senão qual é o risco de aquecer demais, queimar o chocolate? Olha só, que lindeza. Se precisar, pode acender o fogo bem baixinho pra terminar de derreter. Manteiga gelada. E não é pouca não, viu? Aqui tem bem a mais do que eu vou precisar pra aquela torta, porque a gente tá fazendo mais uma. Mas as medidas certinhas pra fazer uma unidade tá aqui na descrição do vídeo. E sempre, ó, fogo desligado, que o calor residual derrete a manteiga. E aí o último ingrediente, mel ou melaço de cana, ou se não tiver e não quiser pôr, tá tudo bem. E aí, ó, você vai colocando até a boca quase. A torta tá quase pronta porque ela precisa gelar pra tudo se firmar aqui dentro e aí sim a gente fatiar. Eu acho que coisa de 1 horinha já vai estar no jeito. Você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e me siga em todas as redes sociais. Eu finalizei com cacau em pó e flor de sal. Esse caramelo que eu fiz, ele fica um pouco mais líquido mesmo, cremoso. Então é normal ele dar uma escorrida, mas o chocolate não, é pra ele ficar firme. E eu já tenho ela fatiada aqui, mas eu acho importante dar uma diquinha pra vocês. Aquece a sua faca bem de leve, ó. Passa aqui de um lado, aqui ó, do outro, porque dessa forma vai facilitar na hora de cortar o chocolate. Ele vai ficar mais preciso e bonito. Tira, corta, volta pra geladeira, porque senão ela começa a dar uma desmontadinha. Incrível, sério, delicioso. Crocante do biscoito, chocolate amargo na medida, caramelo cremoso. Obrigado, Renata, por me proporcionar este momento de prazer único e maravilhoso. E até o próximo vídeo.